O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado o Cristo. A origem de Jesus Cristo foi assim: Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo, e não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo de seus pecados. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra de Deus perdoe os nossos pecados. Amém. São José, cantemos. São José, a vós nosso amor, sede nosso bom protetor, aumentai o nosso fervor. São José, a vós nosso amor, sede nosso bom protetor, aumentai o nosso fervor. Filhos queridos, em todo o mundo hoje se celebra, em rito duplo, primeiro grau, São José, elevado pelo Papa Pio IX, em 1870. A igreja celebra este homem silencioso, obediente, e como o Evangelho nos diz, o justo. O texto que nos foi proposto hoje é de Mateus, e sabemos que Mateus, diferentemente de Lucas, começa a história de Jesus, enfatizando a presença de São José. Lucas o faz de Maria, e Mateus assim o faz, porque escreve o Evangelho para os judeus, onde muito é valorizado a figura masculina. José, chamado patriarca, é hoje elevado às honras dos altares, porque assim como Maria também teve o momento de dizer: sim, eu aceito ser o pai castíssimo de Jesus. Queridos irmãos, o Evangelho nos conta as dúvidas e incertezas de São José. E eu gostaria, foi a proposta de começarmos, neste ano que o Papa Francisco estabeleceu como ano de São José, refletir durante o ano todo, cada dia 19, um título, como nos é proposto pela ladainha de São José. Mas hoje, indiferentemente das nossas escolhas, nós o olhamos como São José, o esposo da Santa Mãe de Deus. Missão essa que lhe foi conferida, escolhido pelo próprio Deus,
mas que lhe trouxe dores e alegrias. E por 7 meses, a partir de hoje a setembro, apesar que levaremos para sempre a devoção do dia 19, na obra por ser o nosso patrono, vamos refletir essas dores. Muitos que se perguntam sobre o cordão, eu dizia, não importa se você tem uma fita, não importa que seja branca, não importa que seja um barbante. Essa devoção, ela é impressionante porque ela surgiu na Bélgica, no século 17, quando uma irmã Isabel Sivelvort, ela estava com pedras nos rins, e os médicos já não tinham mais o que fazer. E foi quando ela, na sua devoção a São José, pegou um simples cordão, e com esse cordão, ela pediu para o padre abençoar, e ela colocou em volta da sua cintura. Miraculosamente, ela foi curada. Essa história a princípio foi guardada, até que a história do cordão de São José foi contada em 1842, contada em Verona, na igreja de São Nicolau. E muitos estavam doentes naquele período, sempre estão, mas naquele momento assolava-se o problema. Doentes, pessoas desenganadas dos médicos, receberam esse cordão abençoado e começaram a se valer dele. Estava aí a grande tradição do cordão de São José. É impressionante que depois o próprio Papa Pio IX enriqueceu com indulgências, não a devoção a São José somente, mas aqueles que se valessem do cordão de São José. Filhos queridos, eu não estou ensinando nada mágico, não estou fazendo nada que vai contra a nossa fé, apenas são símbolos, as sacramentais e sinais de Deus que nos ajuda. Essa indulgência reconhecida pelo Pio IX, e eu digo que você pode, esse ano nós vamos fazer em 7 meses, o ano que vem em 7 dias, para cada vez termos esse cordão de São José anual. É impressionante, porque você pode, não importa o tamanho. Existe lá na França um cordão de São José, na cidade de Joinville da França, de 1 metro por 4 centímetros. Você pode fazer o seu, do tamanho que você quiser, colocando na carteira, no carro, colocando na bolsa. E São José está muito ligado à obediência a Deus, na questão espiritual, mas também nas questões temporais. Hoje mesmo, uma pessoa testemunhava no rádio, uma mulher de Rio Verde, dizendo que o grande sonho da vida dela era uma casa própria. Ela e o marido, fazendo as orações, se fiando a São José, foi fazendo suas economias com muita dificuldade. Naquele meio veio a campanha São José Providenciai. Ela indicou 5 novos colaboradores. E ela contou, é só olhar na experiência de Deus, que quando ela recebeu aquela chavinha, que foi o mimo do ano passado, ela disse que começou a chorar. Era o sinal de Deus da casa própria. E hoje, quando milhares de pessoas tentam ligar, milhares, numa só linha, ela consegue para dizer: eu tenho minha casa própria, graças a Deus, graças a São José. Esse cordão daqui a pouco, ainda na homilia, faremos o nó. Hoje o primeiro nó, e depois os 7, é de lembrarmos as alegrias e dores de São José. É na verdade, nada de supersticioso,
mas é um sinal que nós vamos carregar, onde quer que queiramos, mas contemplando aquilo que o Papa falou. Contemplem a vida de São José. A primeira dor e a primeira alegria de São José diz respeito à encarnação. A primeira dor de São José foi que Maria, a noiva, comprometida em casamento com José, antes de viverem juntos, ficou grávida, pela ação do Espírito Santo. Mateus 1,18, mas como? Como a gravidez de Maria foi uma dor para São José? Queridos irmãos, compreendamos, no contexto de São José que nos narra o próprio Evangelho proclamado hoje, o casamento se dava em 2 etapas, no tempo de Nosso Senhor. Não é como hoje. Na primeira etapa é quando se firma, vão casar, e a partir dali se estabelece um vínculo muito forte, diferentemente cada um em sua casa, até ir para a segunda etapa, quando se oficializa o casamento e vão morar juntos. Eles já estavam comprometidos, já tinham passado a primeira etapa, e quando estavam se preparando para de fato casarem, José recebe a notícia da Virgem Maria: estou grávida. Mas ele ainda não sabia que era do Espírito Santo, portanto, uma dor real. E há de se colocar no lugar de São José, não que ele duvidasse da Virgem Maria, mas é um fato novo, e como todo fato novo, ele precisava digerir, ele precisava rezar. O Evangelho, nessa dor, não mede palavras para dizer que José ficou angustiado, José ficou temeroso, José se questionou, e isso não tira a magnitude, a santidade do patriarca São José. Isso mostra que ele era humano, tal qual Maria, humano tal qual Jesus. E quando chegou essa notícia bombástica, aquela que eu tenho que guardar a castidade, que eu não posso tocar, está grávida. E ele, sendo um homem justo, quis ser justo com Maria, quis usar de misericórdia. Antes de entender de quem era a gravidez, ele tomou a decisão. Denunciá-la? Não, as leis são terríveis. Se eu a denunciar, ela será apedrejada em praça pública. Então o que vou fazer? Vou deixá-la em segredo. Em segredo, que talvez seria para Maria se refugiá-la na casa de Zacarias, ou de um outro parente, ter um filho, como seria não sabemos. Mas ele chegou a pensar, denunciá-la não, mas deixá-la. Que dor! E aqui, meus irmãos, quantas novas e notícias bombásticas recebemos, que contraria os nossos planos. Nós pensamos algo e de repente no caminho daquilo acontece coisas que não esperamos. Veja a pandemia, que coisa horrorosa. Há um ano estamos nessa situação. Quem imaginava estarmos passando o que estamos passando e vivendo agora um dos piores momentos. Isso eu não preciso de números para dizer, você o sabe. Lockdown em quase todas as capitais, nas cidades. E esse pedido severo, se a sociedade não colaborar, nós não conseguiremos sair, porque a vacina tarda a chegar.
São José tinha que lidar no seu tempo com aquela que ele precisava proteger, a que seria sua esposa, grávida. Filhos queridos, neste contexto, nós olhamos para a dor, mas já antenamos para esse primeiro nó, a alegria. A alegria que o Evangelho nos conta hoje, e acabou de ser recitado. O anjo do Senhor o visitou dormindo. Como me encanta essa imagem. A primeira imagem ganhei da obra de Maria, do seu querido senhor Gilberto e Salomé. E quando me contaram, logo depois o Papa disse que as suas questões ele coloca embaixo da imagem, mas diz ele assim: não que no outro dia tudo esteja resolvido, às vezes sim, às vezes não, mas o dia depois que eu recomendo a São José, os problemas não me parecem tão graves quanto pareciam, e as soluções me parecem mais fáceis. Que testemunho lindo! Foi o que São José fez. Ele dormiu rezando, ele dormiu pedindo, ele queria uma resposta. Ele amava a Virgem Maria, ele era um homem justo, temente a Deus. E a alegria foi que o anjo apareceu-lhe em sonho e disse: José, filho de Davi, não temas receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu, a gravidez dela não é mão humana, José. Ela não o traiu, ela é casta. A ação, a gravidez dela é fruto do Espírito Santo. Foi o evangelho que acabamos de ouvir de Mateus capítulo 20 e 21. Que alegria para São José. Suas respostas respondidas, seus questionamentos dizimados, mas aqui um homem de fé. Porque quantas vezes Deus tenta falar conosco, quantos casamentos que são dissolvidos por mentira, por calúnia, por discórdia, quanta intriga no mundo, quanta intriga na humanidade, e Deus fala, e Deus clama, e Deus manda mensagem, e Deus dá o sinal, mas mesmo vendo os sinais, a humanidade, quando acorda, dorme de novo. Diz o texto de Mateus: quando José acordou, ele fez o que o anjo mandara. Eis aqui o nosso problema. Eis aqui o nosso problema. Quando acordamos em Deus, quando temos todos os sinais, Deus dizendo: não beba, não encha a cara, isso vai te matar. Não fume, isso vai te matar. Não entre por esse caminho pernicioso da corrupção, que isso é um pecado gravíssimo. Não entre por esse caminho da pornografia, que você vai se destruir. Não entre por esse caminho da soberba, porque será o teu fim. Acordamos e dormimos. Acordamos e não ouvimos. José ouviu. Papa Paulo II, João Paulo II, São João Paulo II, na Redemptoris Custos, assim disse: correspondendo aos desígnios claros de Deus, Maria, com o passar dos dias e da semana, manifesta-se diante das pessoas que constatava e diante de José, como estando grávida, como mulher que deve dar à luz e que traz em si o mistério da maternidade. José, seu esposo, sendo um homem justo, não quis difamá-la. Ele não sabia como comportar-se, que sirva para mim, para você. Mas diante da surpreendente maternidade, ele busca a Deus de maneira honrosa, fervorosa. Pensava nisso, apareceu-lhe um anjo
o anjo não só lhe diz de onde vem a gravidez, mas diz a ele que será ele que dará o nome, Yeshua, Jesus. Queridos irmãos, a notícia desnorteou José. Não havia explicações aparentes. A angústia lhe tomou conta do coração. Portanto, se hoje nos encontramos desnorteados, angustiados, sem explicações, recorramos a Deus e peçamos: Senhor, na minha dor, seja minha alegria. Eu quero, tal qual José, ser justo. Eu quero, tal qual José, ser um homem temente a Deus. Que alegria o anjo lhe trouxe. Mas a alegria maior foi ele ter ouvido o que o anjo lhe dizia. Bento XVI assim diz: o exemplo de São José é para todos nós um forte convite a desempenhar com fidelidade, simplicidade, humildade a tarefa que a providência nos destinou. Continua o Papa emérito: penso antes de tudo nos pais e nas mães, para que saibam, e rezo, que saibam apreciar a beleza de uma vida simples, laboriosa. Continuo cultivando a solicitude do relacionamento conjugal, cumprindo com entusiasmo a grande edifício da missão educativa. Queridos filhos, convido-os agora, enquanto cantamos, a você pegar o seu cordão. Já o fizemos no rádio, mas a quem só assista à TV, a bênção do cordão o farei em setembro. Mas na primeira dor e alegria de São José, rezemos o que é pedido: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E a terceira oração obrigatória para as indulgências: glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Por nós e pelas intenções do Santo Padre, o Papa.